Compulsão alimentar, desequilíbrios na pele, como espinhas, pele muito engordurada ou muito ressecada, desconforto no corpo, inflamações, ganhos de peso, perda de peso, tudo isso junto. Diz aí o que eu tenho que comer e o que eu tenho que não comer para resolver isso, certo? Errado. No geral, é assim que a galera chega quando elas vêm fazer um atendimento ou um programa de Ayurveda. O que eu como e o que eu não como? O que eu faço em relação a isso? Bom, acontece que a comida é apenas um aspecto de uma boa saúde, de uma desinflamação, de um emagrecimento, do fim de uma compulsão alimentar sem efeito rebote. E quando você foca, o que eu como e o que eu não como, me diz aí, você não resolve o seu problema. Então hoje a gente vai conversar como é que o Ayurveda pode realmente te ajudar a resolver um problema de forma duradoura. Combinado? Então bora para a vinheta, você já sabe. Tá no YouTube, ainda não se inscreveu? Se inscreve no canal. Tá no Spotify? Me segue no Spotify e bora conversar muito sobre saúde e desinflamação. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Quem nunca passou ou presenciou situações do tipo: você tem uma festa, essa festa é muito importante para você, sei lá, seu casamento, casamento da sua filha, do seu filho, da sua melhor amiga, sei lá de quem. E então você tem uma roupa X que você quer muito colocar e você faz uma dieta maluca, sei lá, dieta da sopa, dieta do suco, dieta de sei lá o quê, para conseguir emagrecer e usar aquela roupa que você tanto quer e se sentir melhor. Ou ainda você faz uma dieta muito doida, um detox muito doido para limpar completamente o seu corpo e diminuir a quantidade de espinhas no rosto para esse tipo de festa. Funciona? Funciona. Qual que é o problema? O problema é o depois. Então, assim, o que você está trabalhando aí é somente o corpo físico. E o que a gente entende no Ayurveda é que não adianta você só trabalhar a questão física. Você tem que trabalhar o todo. Isso é holismo. É quando a gente consegue trabalhar o todo e é esse trabalho do todo que vai te propiciar um efeito duradouro. Ou seja, vai quebrar a ideia do efeito rebote. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente não trabalha mente e corpo ao mesmo tempo, e a maioria dos regimes e dietas malucas não trabalham mente e corpo, trabalham só o corpo físico, o que você está proporcionando para você mesmo? Você está proporcionando um efeito imediato. Quando termina a festa, ou seja, quando você cumpre o objetivo, ou desinflamar para aquele evento, diminuir o peso para aquele evento, sei lá, ficar com a pele mais linda para aquele evento X, qual que é a mensagem que você recebe? A mensagem que você recebe é: posso relaxar e voltar a fazer o que eu fazia antes. Afinal de contas, eu mereço. E aí, essa ideia do merecimento, de eu não vou me privar para sempre do que eu gosto de comer, eu não vou me privar para sempre de uma rotina que eu curto e assim por diante, ela te leva de novo a um ciclo repetitivo, né? Então, a voltar a ter, sei lá, espinhas, a voltar a engordar, a voltar a ter dores na região, toda essa região aqui do pescoço, coluna, seja lá qual for a inflamação que você tem. E a questão é que junto com essa volta vem a culpa, vem o eu não sou boa mesmo, eu não consigo nada, tudo que eu faço eu volto ao estaca zero, vem toda aquela lamentação junto com essa volta do seu estado de desequilíbrio, certo? Então, assim, olha só que a gente tá, qual é o panorama que a gente está trazendo aqui e que a gente sabe porque a gente já passou ou porque a gente já viu muitas vezes pessoas próximas passando. Então a gente entra nesse ciclo de repetição, que é esse ciclo que é: faço uma coisa para mim, faço um regime drástico, melhoro o meu corpo, equilibro minha saúde rapidamente e volto depois, porque mereço, volto a consumir tudo aquilo, volto na minha vida insalubre. Então isso causa desânimo, causa culpa, causa tristeza, ansiedade, assim por diante. Olha só, tá ligado, as coisas estão completamente relacionadas. E aí vem junto disso
o julgamento alheio. Então sempre tem aquela pessoa, seja, né, seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, sua companheira, seu companheiro, sei lá quem, que fala, bom, faz alguma coisa por você, bom, se mexe, você não faz nada, bom, por que que você volta a fazer tal coisa? Então junto vem os seus próprios julgamentos. A ideia é que a gente saia um pouco desse ciclo. E a chave para sair desse ciclo tá em a gente pensar não só alimentação, mas pensar uma rotina completa, saudável, que não envolva a privação, mas que envolva a satisfação. Isso é possível? Isso é muito possível com a Ayurveda. Então, a primeira coisa, dentro desse ciclo todo, está muito presente essa insatisfação consigo mesma. No geral, o que é físico, a gente olha no espelho. Agora, o que tem que ser trabalhado junto desse físico, que está evidente ali no espelho, quando a gente olha, é o que não está evidente no espelho. É aquilo que fica invisível aqui dentro e que muitas vezes a gente usa essa máscara, isso que está para fora, isso que eu vejo no espelho, para encobrir esse invisível, não alcançar esse invisível, porque ele dói, ele machuca, eu não gosto de acessá-lo. Saca? Você sabe muito bem do que eu tô falando. É aquela tristezinha, é aquele vazio, é aquela sensação de que eu não sou boa o suficiente, aquele monte de insegurança que a gente tem e assim por diante. Quando o Ayurveda, quando esse recorte do Ayurveda, né, que eu gosto muito de trabalhar, que é esse todo, vai partir não só da sua alimentação, não só da sua rotina diária, mas também vai cuidar dessa desinflamação das suas emoções, a gente vai sim trazer um pouquinho dessas emoções desconfortáveis para fora. Mas a gente vai fazer isso com muito acolhimento, com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. Por quê? Porque é muito evidente que dividir uma sobremesa, dividir um bolo, dividir uma bebida, um churrasco, ou sei lá quem, com as pessoas que você gosta, é gostoso, é divertido, é maravilhoso. Agora, fazer um tipo de alimentação mais saudável, que a maioria da galera olha e fala, Deus me livre disso daí, fazer sozinha, andar numa esteira sozinha, fazendo exercícios por 10, 20 minutos, não é tão agradável assim para a maioria das pessoas. Então, a ideia, quando eu falo que é para a gente trabalhar não na privação, mas na satisfação, é a gente buscar um caminho onde a gente inverta essa chave. Como assim inverter essa chave? Às vezes eu olhar assim, ó, eu não vou consumir tanta carne porque a carne inflama e eu tô cheia de espinha. A gente vai fazer o seguinte, cara, quais são as possibilidades de alimento que são muito gostosas, que são muito boas, que combinam, ou seja, que melhoram não só a minha pele, mas como melhoram a minha saúde de forma geral, com base no Ayurveda, que vai olhar para o meu corpo, olhar para as minhas necessidades e vai escolher relacionado a isso, vai escolher aqueles alimentos ou vai indicar aqueles alimentos que melhores são para o meu corpo neste momento, que vão contribuir com as minhas emoções nesse momento. Então isso é muito poderoso e a partir daí não é restrição, porque você está vivendo uma nova experiência e essa experiência ela tem que te satisfazer. No Ayurveda a gente não passa fome. Por que não passa fome? Imagina a situação assim, ó. A gente está falando aqui que a questão de uma compulsão alimentar, por exemplo, ela é muito mais ampla do que só a vontade de comer porque eu gosto de comer isso aqui. Eu gosto de comer doce. Não, o doce conforta. O doce traz uma sensação de acolhimento. O que te falta que você precisa do doce para cumprir isso, pelo menos momentaneamente? Né? Então a gente vai buscando esses caminhos por meio do corpo físico, mas a gente vai buscando esses caminhos, essas outras trajetórias que vão tornando o seu tratamento, os seus cuidados, o seu cotidiano muito mais desinflamatório, muito mais saudável, mas não na chave da privação. Então, como é a chave da não privação? É a chave da satisfação? Bom, dentre esses alimentos, o que você gosta de comer? Será que você pode encontrar aqui tipos de receita, experimentar novos sabores, experimentar novas experiências, tanto alimentares quanto de rotina cotidiana,
que te façam bem, que você nunca provou antes. Olha como é diferente. O foco não está no seu desequilíbrio, não está em, você quer emagrecer, então vamos focar todos os dias em quantas calorias você pode comer. Não é isso. O foco não está em, você quer diminuir espinhas, então vamos focar somente no sei que lá. O foco está na sua satisfação quanto pessoa, mas a sua satisfação salubre, ou seja, saudável. E não naquilo que a gente entende que dá satisfação, e realmente dá, mas é uma satisfação momentânea e que depois é sobrecarregada pela culpa, pela tristeza, pelo desânimo, pela baixa autoestima e assim por diante. Então a gente vai construindo uma nova trajetória de experiências. A gente vai pouco a pouco e dentro das suas possibilidades, abrindo você para esse novo mundo de experiências, para esse novo tipo de vida que tem muita coisa deliciosa. Então, assim, se você pensar em comida para a Ayurveda, ela é sempre muito saborosa. Às vezes a gente olha, assim, as pessoas fazendo, e olha só que eu vou falar, vou dar um exemplo agora, de quando as pessoas fazem o que se chamaria de detox, vai, no mundo contemporâneo. Às vezes a gente olha uma pessoa fazendo um detox de Ayurveda e ela tá comendo lá um pratinho de sopa. Você fala, nossa, que sem graça. Quando você prova, é uma delícia. Por quê? Porque trabalha na chave da satisfação e não da privação. Então, quando eu falo de novas experiências, são novas experiências mesmo, em todos os sentidos. Mesmo que os tratamentos, muitas vezes, para quem precisa realmente, né, de tratamentos mais sérios, que precisa, sim, diminuir coisas que estava acostumado a comer e agora não pode mais, etc e tal, mesmo esse processo, ele é feito de forma gradual. Porque senão, se a gente coloca, assim, de cara, uma baita de uma dieta rigorosa para você e você não tem ainda um trabalho emocional e mental para aguentar essa dieta, você vai ter o efeito rebote. Então é mais interessante você ir reduzindo pouco a pouco, utilizando as bases dessa ciência médica que é o Ayurveda, e reduzindo e cuidando do seu corpo pouco a pouco, do que você fazer uma dieta super rigorosa. E aí imagine que emocionalmente, sei lá, você tá triste, você tá desanimada, e aí você desconta isso na comida, então você tem compulsão alimentar. Aí você vai ficar, você faz uma dieta muito rigorosa, você vai continuar triste, você vai continuar desanimada e agora você vai continuar com fome. A ideia da fome para a Ayurveda não é viável. Ela traz desequilíbrios e traz doenças. Então, você não vai passar fome. Sempre pensando nessa chave. O gradual, o pouco a pouco, ele é tão poderoso quanto mudanças radicais. Acontece que o gradual e o pouco a pouco é muito mais fácil de você mantê-lo, de você criar uma constância e ir incorporando isso na sua vida de verdade. E aí você não tem o efeito rebote. Quando você faz mudanças muito radicais, e agora é muito legal pensar nisso, porque tem estudos hoje em dia, e no geral esses estudos apontam que 2% das pessoas, olha só, 2% das pessoas conseguem ter efeito duradouro de regimes quando esses regimes são muito radicais. Ou seja, 98% das pessoas não vão conseguir manter o que fizeram quando esse regime é muito radical. Percebe? Então, o trabalho é sempre o trabalho do todo. É deixar as dietas e regimes malucos que trabalham na chave da privação, mudar essa chave para a chave da satisfação. E aqui, satisfação não é pensando em eu vou continuar comendo porcaria, vou continuar fazendo qualquer coisa. Não, você vai dar passinhos, mas você vai dar passinhos respeitando o seu corpo, respeitando o seu tempo, cuidando das suas emoções. Então, isso é muito acolhimento. É uma satisfação no sentido que você é abrigada. Além de mudanças de alimentação, além de mudanças de rotina, você é enxergada como uma pessoa. Ser enxergada como uma pessoa dentro de um fluxo de acontecimentos, de processos, dentro de uma história. Então, isso torna muito potente os seus cuidados, o seu programa de desinflamação, o seu tratamento, percebe? E agora, para tudo,
e anota algo bem simples que você vai começar a fazer para depois daí iniciar o seu trabalho na chave satisfação. Para você saber como é que você trabalha a si mesma, sua desinflamação, seu corpo, seu corpo, suas emoções, sua espiritualidade, não no sentido de religião, mas de conhecimento de si mesma, tudo isso. Como é que você desinflama a vida, ou seja, como você desinflama todos esses aspectos da sua vida, você vai começar com uma ação bem simples, mas você vai fazê-la todos os dias, ou antes de dormir, ou em algum momento que você achar o mais propício. Você vai observar o seu corpo. Todas as vezes que você fizer uma alimentação, você vai observar alimentos que te fazem bem e alimentos que te deixam pesada. Alimentos que te deixam mais feliz, mais alegre e alimentos que te deixam mais borocochô, mais introspectiva, com menos ânimo. O mesmo você vai fazer para o seu cotidiano em relação às suas emoções. Quais momentos do seu dia você fica mais feliz? O que te aborrece mais? O que te traz alegria? Quem te traz alegria? Quem te traz mais irritação? Quando você, com você mesma, fica mais alegre e quando você, com você mesma, fica mais triste. Ou seja, o que você vai fazer é um percurso de autoobservação, como se você não fosse você, como se você estivesse do lado de fora, se observando. E por que isso é fundamental para mudar a sua chave de vida inflamada para vida desinflamada? É porque a maioria das pessoas, quando eu converso em um atendimento, quando eu converso num programa de desinflamação, que eu pergunto assim, você gosta disso? Você gosta daquilo? Ela não sabe nem me responder. Com o que o seu corpo fica melhor? A maioria não tem ideia do que come realmente faz mal. Tudo que eu como, tudo mesmo? Tem um horário do dia que você fica mais indisposta? Não sei. Parece que é o dia todo, ou parece que não. Então, assim, são pouquíssimas as pessoas que têm um conhecimento do próprio corpo físico, das próprias emoções e das características da própria mente, quando ela é mais agitada, quando ela é mais calma e assim por diante. E se você não conhece isso, ou seja, se você não conhece o seu próprio corpo, você não consegue avançar. Então, essa é a primeira lição de casa. Então, faz isso, começa a se observar. Automaticamente, se observando, você vai diminuindo coisas que te fazem mal, sem precisar de nada. E vai acompanhando o Ayurveda Brasil Podcast, vai me acompanhando lá no Instagram, para saber muito mais sobre como desinflamar a sua vida de forma que você não precise se privar, mas sim se satisfazer. Combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!